E no episódio de hoje falaremos sobre intervalos de recuperação nos treinos. Viram para mim um tema extremamente interessante, relevante, importante e bastante negligenciado, cara. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. É exatamente, é muito negligenciado. Às vezes a galera não usa os intervalos, né, de recuperação da melhor forma, às vezes nem usa, né? Acha que E não tudo bem. precisa, que tá tudo bem. E aí tem umas polêmicas, hein, hoje que dá pra gente colocar aqui, cara. Bastante, né? Eu já vou começar com uma aqui já, que é bastante negligenciado, não só por atletas, mas por muitos treinadores. Então pode mandar, qual que é? Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa não entende direito os intervalos de recuperação, a gente pode falar de treinos de tiro na corrida, a gente pode Sim, falar de intervalos na musculação, tá? Aqui o episódio de hoje vai abranger aí todo o abranger universo. tudo, isso. E a partir do momento que a pessoa não entende o porquê e o quanto você deve recuperar, ele vai prescrever errado, porque não é por nada, mas ele não tem essa informação. É, sim, As pessoas às vezes exatamente. perguntam assim, por que que na musculação põe 45 segundos de recuperação no treino de hipertrofia, blá, 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 né? Por Sim. quê? Por que que será que quando a gente faz um tiro mais longo, dá-se pelo menos 3 minutos de recuperação? Sim. Por que Não, será que às vezes nem precisa ser longo, às vezes até um tiro muito curto, às vezes a gente dá uma recuperação longa, porque a gente quer, no caso da corrida de longa distância, é um pouco difícil fazer esse tipo de treino, mas acontece muito no atleta velocista ou até no esporte, né? Tiros curtos, 30, 40, 50 metros e dá 4, 5 minutos de recuperação. É muito normal, mas é importante você saber o porquê, para quê, quando, como. mas você percebe também que falta uma percepção da própria pessoa, porque se Sim. você pega uma carga pesada ou um tiro super intenso, então máximo, fala, vou recuperar 10 segundos aqui, vou voltar a fazer, você não consegue manter aquele máximo. Então eu acho que as pessoas não conseguem, Não consegue. não estão chegando no melhor, porque estão preocupadas com 1 milhão de coisas que está acontecendo em volta e não está preocupado consigo mesmo, né? Tá percebendo o próprio treino, o próprio corpo. E aí tem polêmica também dentro disso, que a gente pode falar. E você falou deu agora esse exemplo, e talvez tenha alguém ouvindo aí. Mas eu com 10, 15 segundos recupero para o próximo tiro. Então, vou te avisar uma coisa aí, pequeno gafanhoto. Você não deu o seu tiro na intensidade que deveria ter dado. Exatamente. Não tem mágica, não tem mágica, parceiro. A fisiologia, o corpo humano é um só. As pessoas vão responder, né, um pouco diferente pelas questões de individualidade biológicas Sim. e todos os princípios que a gente já trabalhou aqui, já falou aqui, vão responder diferente, né? Mas recuperar um tiro com 10 segundos, não tem mágica. Então não foi o seu máximo. Aí é que tá. Tá? Se era para ser um tiro máximo, não foi. Foi. Infelizmente não foi. Mas a gente tem diferentes tipos de intervalos, né? Que são os intervalos passivos e intervalos ativos. Você classificaria E- mais algum, Bruno? Acho que não, né? Ou é passivo ou é ativo. Não Não, tem... ativo ou passivo, Você é tanto passivo ou na você é ativo, Bruno? depende do intervalo de recuperação, eu não vou te fazer. Então, A intervalo quinta série que ativo. habita em você, hein, cara. A quinta série. Ah, não podia perder essa, né? É você sempre que dá dessas, né, cara? Dessa vez eu tive a minha vingança. Mas é intervalo ativo, intervalo passivo, né? Intervalo ativo, você vai fazer alguma outra atividade ou vai se manter em movimento durante o intervalo daquele estímulo que você deu. Pode ser, sei lá, você fez um agachamento e aí na sequência você vai. Terminou o agachamento, guardou lá a barra, ou da forma como você estivesse fazendo o agachamento, você vai fazer lá um skipping, isso é um intervalo ativo, ou você vai fazer outro exercício, que pode ser um exercício para membros superiores, enfim. Chinelo.
Então, esse seria um intervalo ativo. O intervalo passivo é quando você faz lá o mesmo agachamento e para, e fica sem fazer movimento. Isso a gente vê muito na musculação. E às vezes na corrida o É, pessoal também fica. Na corrida mesmo, mesma coisa. Você pode fazer um intervalo com algum tipo de exercício, você correu, ou deu seu time, caminhando até, né? ou andando também, perfeito. Ou você pode parar completamente e não tá errado. Como eu já ouvi algum que falar que estava errado, né? Não está errado. Acredite. Acredite. Eu acho que é bem por aí, né, Bruno? Exatamente. Você já, além de explicar, já deu aí os exemplos. E é isso, assim, às vezes, por causa de estratégias. Ah, por que que eu vou fazer passivo? Ou por que que eu vou fazer ativo? Né? Por quê? Por que que o meu treinador desenhou o programa desse jeito? Depende do objetivo, né? Por exemplo, na musculação, a gente costuma fazer muito isso, às vezes alguém que quer perder peso, para a gente manter a frequência cardíaca mais elevada e tudo. Então é muito normal. Na corrida, às vezes, uma caminhada, acaba que vira, nem sempre, mas acaba que às vezes, tipo assim, é como se fosse um fartlek, entendeu? Porque você vai ter É, intervalos mais elevados e mais baixos, assim. Então, uma corrida forte não é um tiro, mas é uma corrida forte e um intervalo também correndo leve, trotando, bem, entende? É meio que um fartlek. Então, depende do objetivo, depende da estratégia. Então, as duas opções são extremamente válidas. depende também da fase de treinamento que a pessoa tá. Isso também conta muito a estratégia que você vai usar de descanso nesses intervalados. Eu gosto de usar descansos passivos e sem movimento nas fases iniciais de treino, e quanto mais próximo da prova, deixar mais específico o que você vai fazer na prova. Na prova você não vai parar. Sim, Então, tentar deixar mais específico. Daí colocar os intervalos ativos, mas não ter uma regra. sim, claro, é só forma de prescrever, exato. Não tem. Em alguns casos não tem certo e errado, esse é um desses, né? São Então, os critérios. Cara, eu acho que assim, por exemplo, sendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais aí na questão da boa. fisiologia. Então, se a gente for trabalhar uma, na musculação ali, um supinão, pá, então a gente vai utilizar a TPCP. E aí, para a gente recarregar essa energia, a gente precisa de 45 a 90 segundos. Por isso que, geralmente, quando você vai para musculação, é fazer treino de hipertrofia, é um treino, né, para, enfim, qual seja ali o Ganho de seu objetivo. massa. É um treino de. Isso. O treino geralmente tem esse intervalo, de 45 a 90. Como na hipertrofia, por exemplo, a gente não quer uma recuperação completa, por quê? Porque a gente quer Isso, gerar dano tecidual, a gente dá o mínimo, 45 a 60. perfeito. Quando a gente já vai trabalhar ali força máxima, a gente dá um pouquinho mais, 90, às vezes até 120, porque a gente quer que o atleta restaure toda a energia dele do TPCP para ele poder fazer de novo mais 5, 6 repetições. A gente está falando de treino de força, né? Não tem muitas repetições. Então, isso o treinador tem que ter em mente. Né? E não é simplesmente jogar lá 45, 60, 90, 120 segundos de descanso. Tem que ter Para isso em mente. hiper, para hipertrofia é isso aqui, naquela receita de bolo. E Não para falo assim, corrida se ele decorou, até talvez esteja certo, né? Ele, decorou de alguém que explicou para ele que sabe o que é, mas ele não sabe explicar para ninguém, ele só sabe que é o que é. Ah, por que 45? Porque é 45, pô. Só por isso. exatamente. Só por isso. E aí, quando a gente quer restaurar a questão cardíaca, então, no caso, a frequência cardíaca, a gente já precisa de 3 minutos em média. Então, sei lá, isso aí a gente vai talvez usar mais na corrida. Então, por isso que às vezes um treino de tiro, depende da distância e tudo, enfim. Às vezes a gente coloca ali 2, 3 minutos de intervalo. Por quê? Para a gente conseguir. A frequência cardíaca dele não vai chegar como de repouso, óbvio, mas você tem uma boa recuperação cardíaca. Geralmente 3 minutos. E quando a gente quer uma recuperação fisiológica completa, no caso
zerar ali, zerar não, mas baixar os níveis a níveis quase normais, no caso lactato, por exemplo, a gente já precisa de 7, 8 minutos. Então a gente precisa entender todos esses componentes, essa recuperação, porque, cara, é um tema extremamente negligenciado, Diegão, e eu acho que é importante. Sim. É É, muito importante. essa questão dos 7 minutos que você falou foi até no episódio passado, né? Você comentou lá E nos testes, pô, tinha que dar 7 minutos pro atleta recuperar 100% para fazer a outra série. Baixar o lactato, os níveis quase normais ali para conseguir fazer a outra série. Bem essa ideia mesmo. não, a ideia é essa, assim, dificilmente com algum aluno nosso, assim, a gente vai utilizar 7, 8 minutos de recuperação, até porque não é interessante, assim, a gente não tá falando de um velocista, a gente vai usar isso, cara, com o velocista, o cara que vai correr 100, 200, 400 metros, 1.500 aí no máximo, porque durante os treinos dele ele vai dar muitos tiros. E só que a gente quer mesmo o tiro, 100% dele. Por quê? Porque, às vezes, para o nosso aluno dos 10, da meia, da maratona, não sei se é tão interessante ele dar um tiro na máxima velocidade dele, daí ele recupera a recuperação completinha, pra ele dar um outro tiro que tá na máxima velocidade dele. E eu tô falando de tiro, assim, de 100 metros, não tô falando de tiro longo, né? Assim, Eu não vejo vantagem. Até se a gente pegar aqui as vias metabólicas, não é interessante trabalhar dessa forma. Então, dificilmente com os nossos atletas, a gente vai usar essa recuperação de 7, 8 minutos. Mas, por exemplo, uma recuperação cardíaca, vou dar um exemplo, eu gosto muito de, pô, às vezes, colocar treino em blocos ali, para os alunos mais longos e fortes, sei lá, 2 blocos de 3 quilômetros. E ele vai correr ali acima do limiar, produzindo, né, tendo acidose metabólica ali no decorrer, né, porque ele vai sair da B4 dele. E ele vai ter 3, 4, 5 minutos às vezes de descanso. Ele não vai ter uma recuperação completa na questão do lactato, mas ele vai ter uma recuperação cardíaca completa. E aí, de novo, ele vai lá 3 quilômetros de novo. É um exemplo. sim. Depende da distância que só corre, pode ser mais ou menos essa distância. Mas aí eu uso um descanso mais longo. E a gente tem que pensar também no nosso atleta que não trabalha com isso, não é profissional, também otimização de tempo, né? Imagina você dar 10 tiros com 5 minutos de intervalo, só de intervalo o cara tá fazendo 50 minutos de treino dele é dedicado a Ah, só o intervalo. E, inclusive, nesses blocos aí você usa um descanso ativo ou um descanso passivo parado? Você pede para a pessoa parar 3, 4 minutos. não, Ou parado. parada? Ah, Parado. legal, legal. Você pede Tem gente para. que aí fica mais confortável, para e dá uma andadinha, sabe? Para, dá uma andadinha. E eu me sinto mais, quando eu tenho descanso longo assim, eu me sinto mais confortável assim do que ficar parado o tempo inteiro. Parado o tempo inteiro. Mas não caminhando o tempo inteiro também, não. É, tipo, anda um pouquinho, pá, mas assim, ali ficar ali naquela posição é meio que eu acho interessante quando você tem tem pistas aqui, o Ibirapuera, por um exemplo, tem uma pista de 3. Você faz um treino desse é legal, você dá uma volta e para no mesmo lugar, né? Para no mesmo É, lugar, faz aquele fica andando ali em volta para fazer a outra volta e tentar terminar no mesmo lugar com o mesmo tempo. Você consegue até ter esses cálculos mais específicos, é legal. Interessante, bem interessante. E você já ouviu falar sobre intervalo autossugerido, Brunão? não. Eu tenho escutado que é isso na musculação. Porque assim, você também colocar um treino inteiro de musculação, né? A todos os intervalos com 45 segundos. Vai chegando mais pro final do treino, o cara já tá, tipo, no bico do corvo. Então ele começa naturalmente, você vê as pessoas já começam a mexer no celular, não sei o quê, então e começa, aqueles 45 segundos já viram 50, já viram um minuto e meio, então eu tenho escutado algumas coisas sobre já colocar, deixar esse intervalo auto-sugerido, de você, nos primeiras séries, você fazer um descanso menor, né? Pensando no treino de hipertrofia, você fazendo um descanso Sim. menor, e aí conforme vai passando, você vai aumentando esse descanso. Não sei, eu nunca pensei em fazer isso na corrida. Não sei se seria interessante em Assim, algum treino colocar algo do tipo. talvez. Então, mas na corrida tem um problema assim, se a gente organizar.
o treino ali no aplicativo, a hora que subir pro relógio do cara, ele vai ter o tempo obrigatório ali no relógio dele, né? Se bem que eu acho que ele Ah, pode sim. iniciar, né? Pode, você pode dar um. Mas não Mas esse aí, depois. isso é até legal você ter falado isso aí, que a gente usa uma plataforma chamada Training Peaks, pessoal. E por lá a gente monta esse treino na plataforma e o treino já vai direto para alguns relógios, né? O Garmin é um dos relógios que recebe esse treino. A pessoa só precisa dar o start. Mas aí pensa, eu não sei, o meu pensamento seria, sei lá, colocar 4 minutos, eu coloco um intervalo de 4 minutos e falo assim, ó, você não precisa usar os 4 minutos. Usa dentro, sei lá, 3 minutos. Usa dentro desse tempo, a hora que você se sentir totalmente recuperado, você dá um lap e vai. Não sei. E aí comparar, fazer 2, 3 treinos desse ao longo das semanas e comparar, ó, no primeiro treino você teve que usar 4 minutos de intervalo, no segundo treino você só precisou de 3,5. Não sei. Eu acho são coisas que podem até ser válidas pensando em um treino É, mais cara, diferente. assim, o que que eu vejo De da, dificuldade? da falta de dificuldade nisso? O celular. É verdade. Tanto na verdade, tanto na musculação quanto na corrida. Se a pessoa estiver treinando, correndo com o celular, porque hoje as pessoas correm com o celular no bolso, tudo, ela vai querer mais tempo do que o normal. E se ela tiver sem, ela vai ficar assim, ai meu Deus do céu, ai, nunca passa esse tempo. Ela vai fazer menos. E não sei se de fato isso vai ser funcional a ponto da pessoa de fato mesmo pensar, não, agora eu tô pronto para fazer o tiro. Ou se tipo assim, ela entende, é difícil você deixar isso Você tá deixando muito, você tá deixando bem o na mão da pessoa. Acho que tem livre-arbítrio, que ser assim. uma pessoa que tem um autoconhecimento muito grande, que tá muito focada, isso com certeza. Mas aí volta lá pro começo, né? De você tá se olhando. O que que você tá fazendo agora? Você tá onde? Você tá aqui? Você tá correndo? Você tá nesse momento, você tá correndo. Então você tá presente naquilo que você tá fazendo. Então isso é realmente hoje em dia. Que agora a gente vai entrar na polêmica que é do cidadãozinho que senta lá na cadeira extensora, faz uma série e fica no, sei lá onde, nas redes sociais, Instagram, 5, 6, 10 minutos mexendo, ele faz outra série e você ali do lado olhando, pô, eu queria fazer esse exercício, mas o nosso colega ali, caro colega. O que que você acha disso, hein, Brunão? Agora vem, mano. O Segura. cara desse tá correndo mármore do inferno, como dizia, né? Agora, você Cara, acha mesmo que um cara desse que tá treinando, é, a questão, vai, lógico, resultado sempre vai ter, mas pô, se é para você fazer um treino de intensidade, um treino até para um ganho de massa muscular, um treino de força, pô, e se não tá prestando atenção, tá fazendo um intervalo que não é o ideal para aquele tipo de treino, pô, tá tudo errado, gente. não, tá errado, cara, porque ok, é melhor do que você ter ficado em casa? É, tá? Sem dúvidas. Mas você não tirou o maior proveito do treino. Essa é a real, assim, você não tirou o maior proveito do treino, porque você está ali fazendo séries com 3 minutos, 4 minutos de intervalo, você já está totalmente recuperado, você não você até vai chegar na exaustão do seu músculo ali de forma crônica, né, só naquela repetição, mas não na forma aguda do treino, não durante todo o treino. Então você vai perder o máximo proveito do treino. Como eu disse, melhor do que ter ficado em casa? É, claro. Mas se, por exemplo, quer hipertrofia, pô, você já está errado. Você não pode ter essa recuperação completa. Você não pode É deixar isso. levar de novo os seus níveis de ATP-CP, por exemplo. Perfeito. Então, não adianta, cara. Tem que respeitar, né, cara? Uma coisa assim, você coloca lá 45, o cara faz 60, 70, Ah, 80 segundos. sim. Ok, acontece. Mas uma coisa, cara, que eu tive as aulas no Brasil, sempre É. falava, porque eu punha aqui o Garmin, cara. E aí, Ah, sim, Vitor ali conversando e tal, apito. eles, Vai. esse maldito barulho, eu sonho com esse barulho, não sei o que, eles estavam brincando. Porque, pô, o tempo de intervalo tem que ser respeitado. É muito importante. Tem que ter controle. Você falou tudo. Você perde totalmente o foco e a intensidade do treino. Porque você tá fazendo uma carga para 8 repetições, está descansando 5 minutos, pode já estar fazendo uma carga um pouco mais alta, então, já que você vai descansar tanto, né?
E fora que você tá ali ocupando um aparelho que outras pessoas não gostariam de usar. É, claro. Ai, cara, mas Mais isso é mais polêmicas tem? mais polêmicas. Ah, puta, essa eu ouvi uma vez, muito boa, cara. Um atleta, treinador atleta, ele tava falando no podcast que ele ganhava as provas, que ele treinava no lugar e tava o pessoal que competia com ele lá. Isso que a gente até falou sobre isso, que a gente que competia com ele lá no mesmo CT e tal. E ele via os caras treinando. Aí o que que os caras faziam? Fazia o tiro e descansavam parados. E aí ele diferente, ele fazia lá o intervalo lá e descansava fazendo um trote. Por isso que ele ganhava as provas, Brunão. Então é a solução, cara. Nunca mais Né? fazer um intervalo passivo, sempre ativo. Bota o selo aí, saca do selo aí, vai. Selo. Selo. Pode Ah, pegar o selo. bom, Boa. anticagação de regra. Cara, eu. É Assim, absurdo, né, cara? primeiro não quer dizer que foi esse treino que fez ele ganhar dos outros. Eu não sei que tipo de prova ele competia também, mas enfim. Mas, cara, sabe o que é o pior, Diegão? Eu sei quem é a figura, né? Porque eu lembro quando você me mandou esse Rios. É, Então, o pior é isso, cara. Vai ter muita gente ouvindo essas groselhas, sabe? Sim, muita gente. Isso me deixa Muita. triste ao mesmo tempo, porque, pô, a gente trabalha tanto aqui para tentar fazer um conteúdo de qualidade, sabe? Com, pô, informação mais assertiva. Claro que a gente erra, né? Todo mundo erra, pô. Sim, sim. Mas esse tipo de cagação de regra, de não sei o quê, pô, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Eu fico triste porque um cara desse tem credibilidade, entende? Sim, com certeza. Por quê? Porque corre bem, né? E a gente já falou, né? Tipo assim, o que um aluno precisa do treinador para fazer ele evoluir é um cérebro, não um treinador correndo bem, né? Eu vou dar um exemplo. O André Jones, o Sim, Kipchoge fez a maratona abaixo de 2. Ele faria a maratona abaixo de 2? Se bobear, nunca nem fez uma maratona na vida dele. E se era o treinador do bobear. Kipchoge, entendeu? Por quê? Porque o cara estudou, mano. Simples Exatamente. assim, não é porque ele correu. Exatamente. Eu concordo, cara. Você tem que ter. Eu acho legal, tem que ter a prática. É importante você ter a prática, você Também, saber, cara, mas adoro a prática. agora só a prática, que eu fazia isso e eu passo para meus alunos e dá certo. Pô, mas não é para todo mundo que vai dar certo, né? Você já parou para colocar isso na balança e olhar e ter esse feeling, essa visão de que não é para todo mundo? E quando o cara fala uma coisa dessas, né? Ele não tá vendo o que. Às vezes o cara que ele tá disputando, que tá fazendo lá o descanso passivo enquanto ele tá fazendo um descanso ativo e não sei o quê, às vezes ele nem tá indo para. Eles vão para a mesma prova, às vezes a prova que o cara tá indo lá com ele não é a prova-alvo dele, é uma prova 2, 3, 4 semanas depois. Então, como que você julga só olhando de longe, falando assim, eu ganho dos caras aí? Isso não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, cara. É. Nenhum. Ô, Diegão, vou te mandar uma braba aí agora também, hein? É. Tá correndo, tá a avenida ali do Vila Lobos, um monte de semáforo, você tem que parar em um, no outro não, mas depois você para de novo, aí não sei o quê. E aí? Puta, isso Tem aí que parar dá. onde parou? Isso para o relógio ou não para o relógio? E aí, o que você faria? Você para o relógio ou não para o relógio? Deixa o relógio correndo. Isso dá Eu, briga, hein, cara, entre treinador e é, aluno, dá muita briga isso aí. cara, pra mim, tanto faz. Se deixa o relógio ou não. Quando eu via que era um semáforo demorado, eu voltava, né? Aí depois eu meio que ia calculando na cabeça, voltava de novo. Então, assim, não parava o relógio. Agora, quando eu via que não ia demorar tanto, eu ficava ali só no skipzinho, no trotezinho, às vezes eu parava o relógio, depois voltava. Mas às vezes eu ficava com medo de parar o relógio Esquecer de e voltar o relógio na hora que desligava. você. Então eu cheguei uma hora que eu falei, pô, não vou mais ficar parando o relógio, não. Mas, cara, tanto faz, meu. No final da média vai dar, em vez de dar um PC de 6, vai dar um PC de 6,5 ou 5,55, vai dar uma diferença tão pequena, bicho. Agora, É,
a grande briga que eu vejo é com a relação de ser, é um treino que tinha que ser um treino contínuo e você teve várias paradinhas. Você acha que isso vai influenciar tanto assim no um atleta amador na maratona lá na frente? Eu também não acho Confusa que não, Diegão. A gente tá falando aqui dos tempos de recuperação. Quanto tempo demora ali no semáforo? 20 segundos, porra. E o cara não para, fica parado lá, descansa, deita. Não, geralmente a galera quando tá no semáforo ali, parado, esperando abrir, tá tudo ali fazendo um trotezinho no lugar, se sabe? movimentando. E tal, é. Mas essa Então, estratégia de você ir até bater no semáforo, tá fechado, é um puta saco mesmo, mas voltar um pouquinho, ir para frente, e não ficar, tentar não ficar parado totalmente, eu acho perfeito. E aí tá é não ser o atropelado também é importante. também não ser atropelado, mas fazer são duas coisas aí, né? Fazer uma escolha melhor de percurso, quando você precisa fazer um treino contínuo, e qualquer tipo de treino, um intervalar também, né? Que se for lá 2 minutos, 2 minutos bate antes depois do semáforo, você tem que parar e não adianta. É. Eu acho que é importante você ter essa escolha, cara. Ter uma escolha melhor de percurso. Mas se não dá também, pô, a pessoa só teve aquela chance, aquele lugar, saiu de casa correndo. Eu não fico martelando na cabeça, não, porque teve várias paradinhas e teve, né? Não martelo, não, cara. Muda Eu acho nada, que, muda que não nada. vai mudar muitas coisas o cara fazer a maratona. Em vez de fazer a maratona em 4 horas e 5, vai fazer em 4 horas e 7 por conta dessas paradas. Ah, é, até parece. É muito complicado, né, cara? Mas isso aí é um negócio que dá briga, dá bastante briga. Eu até lembrei agora de uma coisa que a gente tava falando da academia do cara ficar vários e vários minutos. Você vê lá, às vezes tem pessoas que. Eu já ouvi isso, que fico 3 horas na academia, não sei o que e tal. E aí você vai ver o efetivo de treino que a pessoa treinou, realmente tipo, deu 30 minutos, 35 minutos. Né? 2 horas e meia enrolando, né, cara? Não tem problema nenhum ficar treinando na academia. Se quiser, fica, mas esses 40, 35, 40 minutos que você for treinar, faz ele sério, e depois você fica lá 2 horas conversando por mim, Treina, entendeu? né, cara? Treina, esses É, dois treina direitinho, ah, cara. treina, O, treina, tá? e com relação, agora, acho que mais pra gente já tá. Antes, né, da gente se encaminhar pros finalmente aí, Bruno, acho que é mais um pontinho pra gente falar. Se inscrever, né? Se inscrever Ou, no ah, nosso Spotify e lá no Instagram, no Corrida Consciência também. Seguir lá isso o aí, quando você nosso. está no seu intervalo de recuperação, já que você fica no WhatsApp, desgraça, Vai vai lá nos. e vai no Instagram e segue a gente, manda pros amiguinhos. E sai do celular durante o intervalo. E sai do celular durante o intervalo. O polimento, especificidade, individualidade biológica. A gente falou um pouquinho da individualidade biológica, que cada um às vezes vai reagir de uma forma, então às vezes para você vai ser Normal. muito melhor fazendo um descanso ativo e para mim vai ser muito melhor eu tentar parar total e recuperar. E com relação à especificidade, acredito que quanto mais próximo do teu objetivo, do que você quer, tentar deixar o mais parecido possível. Concorda, Bruno? Como? Me O, dá um exemplo, Diegão. Eu não consegui pegar direito. por exemplo, as últimas semanas eu tenho feito o descanso todos correndo. Eu tento não parar. Tento deixar o mais próximo do que seria na prova. Então, mais nessa ideia, especificidade do que eu vou fazer na prova. Não sei se Sim. você pensa dessa forma. Você colocaria algum agora mais próximo da prova descansos parado? Ah, Diegão, assim, como a gente até falou no começo ali, né? Não tem ali o certo e o errado. Eu É, colocaria assim. Mas, legal. geralmente, quando eu tô mais perto da prova, costumo colocar mais. Eu dificilmente coloco tiros curtos, sabe? 200, Ah, sim. 300, Ah, 500 metros. não, isso não é isso, né? Aí eu gosto de colocar, às vezes, tiros mais longos, 1, 2, 3 quilômetros, entendeu? Isso, A pô. distância que a pessoa vai fazer, mas aí com a recuperação, sim, parado. Ah, legal, legal. Eu já prefiro colocar, quanto mais fora A gente colocar, falou, já só correndo. maneiras de se trabalhar, né?
Porque aí depois dessa questão da corrida contínua, né? Ele vai ter nos outros dias. É, Então, exatamente. não é por Isso. isso, mas é Interessante, a minha interessante. cabeça. E o polimento? Na época do polimento? Não, não, sem tiro. Não vai ter recuperação porque não vai ter tiro. Não vai ter pancadaria, então beleza. Não vai ter pancadaria. Concordo. Vai ter até alguns treinos um pouquinho mais fortes, não vai ser intensidade baixa, Tentando vai ser chegar leve. ali antes do É, L2, moderado alto, né? nunca ultrapassando, dependendo, né? Mas nunca ultrapassando ali o teu L2. Então você ter bem específico isso, né? Mais nesse sentido que você tá falando. Porque você vai fazer Sim, alguns porque treinos mais intensos próximo do teu limiar, mas não é no seu exatamente segundo isso que eu tô falando, limiar. assim, não vai ser leve. A gente vai trabalhar no polimento moderado alto, mas com volume mais baixo. Perfeito. Então, por exemplo, É, vai fazer uma meia maratona. Nada impede de uma semana antes, ou até na semana, sei lá, fazer um treino de 7 quilômetros forte. Por que não? perfeito. Entende? Mas vai ser um treino curto. É, o cara que vai fazer uma meia maratona, correr 7 km um pouco mais forte, Isso, ali vai estou dar falando de um terço da prova. entre 30 e 32 a 37, 38 minutos. Não é um. Pô, porque o cara Não, rodou até ali, não é muita coisa. exato. Dificilmente ele vai passar de uma hora de treino, né? Nas últimas 2 semanas, assim. Então Na minha opinião. Mas não não quer vai, dizer que você faça leves. não vai ter intervalo. Não vai ter intervalo. Não vai ter intervalo. Ah, certo, Brunão. Pô, legal, cara. Acho que foi. Tinha bastante coisa para falar, realmente. A gente deixou bem claro aí os assuntos. E lógico, Bom, né? foi bom. Sempre que vocês tiverem dúvidas, manda lá pra gente no @corrida consciência, ou no @df personal trainer, ou no. No Bruno Bruzin. Muito bem, pessoal, muito bem. Dá aquela Valeu. força lá pra gente, compartilha com o coleguinha. E é isso aí, Diegão. Bem, até a próxima, Valeu, né? aquele abraço. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.